Olá, tudo bem? Eu me chamo Marie e vamos continuar com nossos estudos sobre a África. Bora? Então a gente vai falar agora sobre um pouquinho sobre o movimento negro e a luta pela inserção da história da África. Como já sinalizado, as reivindicações dos grupos de defesa das ideologias africanas e afro-brasileiras foram o quê? Fundamentais para compreender a determinação da Lei 10.639. E nesse item a gente busca o quê? Abordar ações que precederam a instituição dessa lei. Um panorama das lutas e conquistas das ações afro no Brasil o entendimento de que os movimentos sociais pelos direitos culturais, políticos, seja ele qual for, não é um ato neutro, mas é fundamental para quê? Para a discussão do contexto das lutas e reivindicações dos grupos que defendem a ideologia africana e afro-brasileira. Para iniciarmos um diálogo sobre essas ações no Brasil, é necessário conceituar movimentos sociais. O que é movimento social? Movimentos sociais são movimentos populares de representação de um grupo de interesses cuja ação social ela é orientada, né? O que caracteriza como espontâneo, a fim de obter o que? Transformações políticas e econômicas em um novo cenário de transformações naturais e sociais, levando em consideração que a metodologia adotada, a sua organização, o seu contexto geográfico, seus representantes, ideologia, políticas, vitórias, derrotas, estruturas e experiências para se consolidar como representativo dentro de uma sociedade. As primeiras expressões do movimento negro no Brasil podem ser representadas a partir do quê? Das formas de existência dos africanos. A escravidão ainda nos navios que os transportavam até o continente americano. Os quilombos, que representam o período escravista, né, a expressão concreta da resistência negra, são também configurações desse movimento negro. No final do século XIX, algumas iniciativas de denúncia à discriminação racial se fazem presentes no cenário brasileiro. Entre elas, pode ser citada a criação do jornal paulista O Menelik, em 1915, que foi seguido de vários outros jornais que buscaram que denunciar a condição do negro na sociedade. Todavia, é somente a partir dos anos 30 do século XX que organizações em defesa dos direitos negros começam a surgir no Brasil. Então, a população negra em São Paulo, por exemplo, sentindo a necessidade de um movimento de identidade ética e enfrentando as barreiras de uma imprensa branca, que era a grande imprensa, impermeável aos anseios e reivindicações da comunidade, recorreu à solução mais viável, que era o quê? Que era fundar a imprensa alternativa, cultural e social, que se refletissem. Para mais informações sobre o Menelik, você pode acessar esse texto que está disponível em http://coluex06anais/arquivos/323 Pedro Souza e Santos e Maria Ângela Salvadori, PDF, e dá uma lidinha lá que eu penso que vale a pena. Então, continuando, em 1931, o que acontece? José Correia Leite e Henrique Cunha fundaram a Frente Negra Brasileira, FNB, que chegou a transformar-se em um partido político lá em 1936. O primeiro congresso afro-brasileiro, realizado em Recife, em 1934, reuniu intelectuais e homens do povo interessados em compreender a influência africana na formação do Brasil. O congresso buscou o quê? Valorizar a tradição africana a fim de torná-la mais próxima da sociedade que ainda relutava em reconhecer e aceitar
a sua presença na cultura nacional. Esse congresso foi organizado por Gilberto Freire e pelo psiquiatra Ulisses Pernambuco. Participaram ainda nomes proeminentes da sociedade brasileira, como o pintor Cícero Dias, Jorge Amado e Renato Mendonça. O Teatro Experimental do Negro, o TEM, fundado em 1944 no Rio de Janeiro por Abdias do Nascimento, foi responsável pelo quê? Por expressiva produção teatral, em que buscava o quê? Dinamizar a consciência da negritude brasileira e combater a discriminação racial. Ainda, sob a orientação do Teatro Experimental do Negro, foi realizado em 1950, na cidade do Rio de Janeiro, o Congresso do Negro Brasileiro, que trouxe para o cenário temas como a sobrevivência religiosa e a sobrevivência folclórica africana e afro-brasileira, formas de luta como capoeira, batuque e pernada, línguas africanas, entre outros temas abordados pelos integrantes de diversas entidades de defesa ao direito do negro. Ainda, nos anos de 1950, iniciaram-se os primeiros estudos sobre preconceitos e estereótipos raciais em livros didáticos no Brasil. Esses estudos foram proibidos pela ditadura militar instaurada no Brasil na década posterior. O regime militar oficializou a democracia racial e a militância que ousou desafiar esse mito foi acusado do quê? De imitadora dos ativistas norte-americanos. Nos anos 1980, com a redemocratização do país, os estudos sobre preceitos e estereótipos raciais em livros didáticos são retomados. Os resultados desses estudos apresentavam a depreciação de personagens negros, associado a uma valorização dos brancos. A Comissão de Educação do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e o Grupo de Trabalho para Assuntos Afro-Brasileiros promoveram lá em 1984, no estado de São Paulo, discussões com professores de várias áreas sobre a necessidade de rever o currículo e introduzir conteúdos não discriminatórios na educação. Atendendo às reivindicações do movimento negro, o Estado da Bahia, em 1986, inseriu a disciplina Introdução aos Estudos Africanos na educação básica das escolas estaduais. Em 1996, o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, instituiu como critério da avaliação dos livros didáticos comprados e distribuídos as temáticas que abordavam as questões raciais. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, em 1998, apresentavam a inclusão da pluralidade cultural entre os temas transversais como orientação ao trabalho do professor. Em 2003, a publicação da Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino de História da África, como a gente já viu, e dos afro-brasileiros da educação básica. Entre as entidades que buscaram denunciar o racismo e organizar a comunidade negra no Brasil, podemos destacar quais? O Grupo Palmares, criado em Porto Alegre em 1971, o SECAM, Centro de Estudos da Arte Negra, fundado em São Paulo em 1972, o SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, inaugurado no Rio de Janeiro em 1974, o Bloco Afro-Ilhaê, fundado em Salvador, também no ano 74, o MNU, Movimento Negro Unificado, criado em São Paulo em 78, e a segunda Assembleia Nacional do MNU foi realizada em Salvador, nesse mesmo ano de 78, que declarou a data 20 de novembro, Dia da Morte dos Zumbi dos Palmares, como o Dia da Consciência Negra. Na comemoração do centenário da abolição no Brasil, uma série de manifestações denunciava as condições dos negros no país. Aprovava-se uma nova Constituição. E duas importantes reivindicações do MNU
viraram textos constitucionais. E duas importantes reivindicações do MNU, como a criminalização do racismo, no artigo 5º, e o reconhecimento da propriedade das terras de remanescentes dos quilombos, artigo 68. Do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, com o governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado o quê? Um grupo de trabalho interministerial para quê? Para a valorização da população negra, dando a partida nas primeiras iniciativas de ação afirmativa na administração pública federal. Em 2001, foi realizado o quê? A terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, na cidade de Durban, na África do Sul, que mobilizou o governo e as entidades do movimento negro e resultou em novos acontecimentos, como a reserva de vagas para negros em algumas universidades do país e novos compromissos assumidos pelo Estado em âmbito internacional. E ainda em março de 2003, o que acontece? O governo federal criou a CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e instituiu a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O objetivo dessas ações era o quê? Era qual? Promover uma alteração positiva na realidade vivenciada pela população negra e para uma sociedade democrática, justa e igualitária, revendo os desumanos séculos de preconceitos, discriminação a que foram submetidos os afros brasileiros. Nesse sentido, podemos afirmar que atualmente no Brasil se tem criado condições para uma maior abertura para se discutir os problemas da sociedade negra, como as conferências contra a intolerância racial, por exemplo. Esse movimento se organizou em associações, grupos de apoio, fundações, etc., com os objetivos de buscar a efetivação dos direitos à igualdade e promover a equidade entre a sociedade através de ações afirmativas e políticas de integração social. Mas as velhas demandas continuam sendo lutas constantes do genérico movimento negro, como a luta pelo fim do racismo e exclusão da sociedade negra no mercado de trabalho e do conjunto de direitos que constituem dignamente um cidadão ativo no meio em que ele vive. Na próxima aula, nós veremos um pouquinho sobre ações afirmativas e as cotas para os afrodescendentes nas universidades. Muito obrigada, bons estudos!